Olá, pessoal, boa tarde, boa noite para alguns. Vamos fazer a nossa retomada aqui desse livro maravilhoso. Daqui a pouco nós terminamos, né? Tem outro livro aí para decidir, né? Qual dos vamos entrar aqui, adentrar? Penso a gente estudar O Amor do Espírito, porque é um livro completo. Outra hora penso a gente ver o caminho, né? A fonte não precisa perguntar pelo caminho, mas enfim, até lá a gente decide qual seria a melhor continuidade. Então, para esse livro que a gente estamos lendo, né, que é o 1100 de Leveza, vamos dar continuidade na página 129 do livro físico. Então, vocês já estão aí com ele, com a página aberta? Vamos ver quem gostaria de ler. Qual é o subtítulo, por favor? A Terra. Estou com ele na mão, posso ler? Sim, pois não. Um lenhador vivia com a mulher junto a uma grande floresta. Tinham somente uma filha, 3 anos de idade, mas eram tão pobres que muitas vezes não sabiam o que lhe poderiam dar para comer. Certo dia, a Virgem Maria os visitou e lhes disse: "Vocês são pobres demais para cuidar da criança. Deixem-na comigo. Eu a levarei para o céu, serei sua mãe e cuidarei dela." Eles sentiram um peso no coração, porém disseram um ao outro: "O que podemos argumentar com a Virgem Maria?" Assim, obedeceram, buscaram a menina e a entregaram a ela. A Virgem Maria a levou consigo para o céu. Lá ela comia pão doce, bebia leite com açúcar e podia brincar com os anjos. Secretamente, porém, sentia saudade dos seus pais e da bela terra. Quando a menina completou 14 anos, a Virgem Maria partiu de novo em viagem, pois também ela sentia saudades da terra. Chamou a menina e disse-lhe: "Tome conta das chaves das 13 portas do céu. Contemplar a glória que reside nelas, mas a 13ª, a qual pertence esta chave pequena, está proibida para você. Cuide de não abri-la, senão acontecerá uma desgraça." E a menina prometeu: jamais entrarei na 13ª sala. Quando a Virgem Maria partiu, a menina foi conhecer as moradas do céu. Cada dia abriu uma porta, até que todas foram abertas. Por trás de cada uma se assentava um homem, um apóstolo, cercado de grande esplendor, e a menina cada vez se alegrava com a bela visão. Só a porta proibida ainda permanecia fechada, e a menina ardia de desejo de saber o que se escondia por trás dela. Quando ficou sozinha, pensou: agora estou completamente só e posso entrar, pois ninguém saberá se eu o fizer." Tomou a pequena chave, introduziu-a na fechadura e virou-a. Então a porta se escancarou e a menina foi atraída por um brilho dourado e resplandecente. Este devia ser o santuário mais secreto. A menina entrou na sala, tocou com o dedo o brilho resplandecente e estremeceu de gozo, como nunca lhe havia acontecido. Mas, de repente, lembrou-se da proibição da Virgem Maria. Retirou o dedo, precipitou-se para fora e tornou a fechar a porta. Porém, o seu dedo ficara da cor do ouro. Tentou lavá-lo, mas, por mais que o fizesse, não conseguiu limpar o ouro. E assim esperou com muito medo o retorno da Virgem Maria. Ela, porém, demorou a voltar, pois gostava da terra. Quando regressou ao céu, estava muito contente. Convocou os anjos e a menina
e contou-lhes a novidade da terra. Lá as pessoas tinham agora umas caixinhas estranhas e só precisavam apertar um botão para ver tudo o que acontecia no mundo inteiro. Um dia, contou ela, viu dessa maneira uma mulher que se aventurara a seguir os gorilas da montanha. Desculpa? Isso era muito perigoso, mas os gorilas deixavam que ela se aproximasse deles. Um dia, o filhote chegou tão perto que ela pôde acariciar suas costas com os dedos e ele se deixou agradar. Depois, os nativos lhe trouxeram um bebê gorila que havia perdido seus pais. Ela o tomou como se fosse sua mãe. Deu-lhe leite com açúcar para beber e o tratou tão bem que ele logo se recuperou. Mas, por mais que amasse o bebê alheio, percebeu que ele sentia falta dos outros gorilas. Por isso, quando foi de novo procurar os gorilas, levou consigo o bebê e o ofereceu ao bando. O gorila mais velho, quando viu, avançou rapidamente com grande alarido, arrancou-lhe o bebê dos braços, correu para ele de volta para o bando e o entregou uma pequena fêmea, que imediatamente o amamentou no peito. Porém, o macho não fez nenhum mal à mulher. Ela viu que o bebê gorila estava bem com seus companheiros e ficou contente. A Virgem Maria ainda contou muitas histórias e esqueceu de perguntar pelas chaves. Porém, na manhã seguinte, mandou chamar a menina para devolvê-las. Para sondá-la, perguntou: "Você realmente não entrou na 13ª sala?" "Não", respondeu a menina. "Você me proibiu de entrar lá." "Então, por que você está escondendo a mão atrás das costas?" E ordenou-lhe: "Mostra-me a sua mão. Mostra-me a outra mão." A menina ficou envergonhada, mas como não adiantava negar, puxou de trás das costas a outra mão e mostrou o dedo dourado. Estão a Virgem Maria, Estão a Virgem Maria suspirou e disse, deve ser então, né? Uma vez tem de acontecer. Então tirou sua luva branca e eis que também ela tinha um dedo dourado. Então disse a menina, como você já conhece uma coisa, também vai conhecer as outras todas. Retorne para a terra, onde existe pais e irmãos, homens, mulheres e filhos. A menina ficou tão contente e agradeceu-lhe. A Virgem Maria ajudou-a a amarrar sua trouxa e ainda lhe deu na despedida um par de luvas brancas para protegê-la da revelação do segredo. Continua? Sim. A arrumação. Mora numa casa pequena e, no correr dos anos, vai juntando muitos trastes nos cômodos. Muitos hóspedes trouxeram objetos e, quando se foram, deixaram ficar as malas. É como se ainda estivessem aqui, embora tenham partido há muito tempo e para sempre. Também o que o próprio dono ajuntou permanece dentro da casa, e como se nada tivesse passado nem se percebido. Mesmo as coisas quebradas se apega à lembrança, e assim elas ficam e tiram espaço para coisas melhores. Só quando o proprietário está quase sufocando é que ele dá início à arrumação. Começa pelos livros. Será que ele quer contemplar eternamente as mesmas velhas imagens e tentar entender doutrinas e histórias alheias? Assim, remove o que havia muito tempo estava liquidado e os cômodos ficam amplos e claros. Então abre as malas alheias e examina se ainda encontra algo utilizável. Aí descobre algumas preciosidades e as coloca à parte. O resto ele carrega para fora, joga as velharias numa cova profunda, cobre-a cuidadosamente com a terra e depois planta a grama por cima. Existem histórias que são cercas. Elas comprimem
isolam. Quando nos acomodamos, elas nos proporcionam segurança. Mas quando queremos ir em frente, bloqueiam o nosso caminho. Histórias desse tipo nós próprios nos contamos, às vezes, e as chamamos de recordações. Porém, muitas vezes nos contamos o que na época foi mal e nos feriu, mas não o que também nos libera. Então, a lembrança se torna uma amarra e a nossa liberdade de movimento fica reduzida. A despedida. Agora convido vocês a fazer uma viagem de retorno ao passado, como as pessoas que viajam muitos anos depois para visitar os lugares onde ocorreram fatos decisivos. Desta vez, entretanto, nenhum perigo os espreita. Tudo já foi superado. É como se antigos combatentes, depois que a paz se instalou há muito tempo, voltassem a pisar o campo de batalha onde foram postos à prova. Faz tempo que a grama voltou a crescer no campo. As árvores florescem e dão frutos. Talvez eles nem mesmo reconheçam o lugar, porque já não lhes parece como na lembrança e precisem de auxílio para orientarem. É curioso observar que, como temos diferentes maneiras de enfrentar perigos, uma criança, por exemplo, fica transida de pavor diante de um enorme cão. Aí chega sua mãe e a toma nos braços. A tensão relaxa e a criança começa a soluçar. Logo depois vira a cabeça e olha, agora de uma distância segura e abertamente o assustador animal. Outra criança corta, não pode ver o sangue escorrendo, mas quando desvia o olhar, quase não sente dor. Assim, é péssimo que todos os nossos sentidos sejam simultaneamente capturados por uma ocorrência e não possam atuar separadamente, cada um por si. Pois então somos dominados por eles e já não conseguimos ver, ouvir e sentir o que realmente acontece. Vamos empreender agora uma viagem onde cada um se defrontam com o todo da forma como quiser, mas não de uma só vez, e onde também experimenta o todo, porém com a proteção que desejar. Nessa viagem, cada um também pode entender o que é importante, uma coisa depois da outra. Quem preferir pode também se fazer representar, como alguém que se recosta confortavelmente em sua poltrona. Fecha os olhos e sonha que está fazendo a viagem. E, embora fique em casa dormindo, experimenta tudo como se tivesse presente. A viagem leva a uma cidade que antigamente era rica e famosa, mas agora está, de há muito, solitária e vazia, como uma cidade de fantasmas do faroeste. Vê-se ainda as galerias de onde se extraía o ouro. As casas estão quase intactas e até mesmo o teatro é visível, mas tudo está abandonado. Há muito tempo não existe mais do que a lembrança. Quem parte nessa viagem procura uma pessoa experiente para guiá-lo. Logo que chega ao lugar, as lembranças se avivam. Ah, aqui aconteceu o que tanto abalou, o que ainda hoje ele resiste em recordar, porque foi muito doloroso. Porém, agora brilha o sol sobre a cidade abandonada. Onde outrora houve vida, tumulto e violência, agora reina um sossego, quase uma paz. Eles caminham pelas ruas e então encontram a casa. Ele ainda se questiona se ousará entrar, mas seu acompanhante quer ir sozinho na frente para dar uma olhada, saber se o local é seguro e se restou alguma coisa da época. Nesse meio tempo, o outro olha para fora, através de ruas vazias, e emergem lembranças dos vizinhos ou de amigos que ali viviam. Lembranças de cenas em que ele foi feliz e alegre, repleto do prazer de viver e da vontade de agir.
como as crianças que ninguém consegue deter, porque se lançam para frente, para o novo, o desconhecido, o grande, o distante, para a aventura e os perigos vencidos. Nisso, o tempo passa. Então, o acompanhante lhes faz um aceno para segui-lo. Ele entra em casa, chega ao vestíbulo, olha em torno e espera. Ele sabe que pessoas poderiam tê-lo ajudado na época a suportar isso, porque o amavam e eram fortes, corajosas e sábias. É como se elas estivessem ali, como se ouvisse suas vozes e sentisse sua força. Então, o seu acompanhante lhe dá a mão e ambos abrem a verdadeira porta. Ali está ele, de volta. Segura a mão que o trouxe até ali e olha tranquilamente em torno de si para ver como realmente foi cada coisa, todas elas. É estranho como as percebe de modo diferente quando permanece recolhido e de mãos dadas com seu ajudante. E quando se lembra também do que há longo tempo foi excluído, como se finalmente tudo que era dali voltasse a encaixar-se. Assim espera e contempla até tomar consciência de tudo, mas então é tocado pela emoção e indo mais fundo sente o amor e a dor. Tem a impressão de que chegou em casa e olha para a origem, onde nenhum direito ou vingança subsiste, onde o destino atua, a humildade cura e a impotência pacifica. Seu ajudante o segura pela mão, para que ele se sinta seguro. Ele respira fundo e então se solta. Assim reflui o que por tanto tempo esteve represado, e ele se sente leve e aquecido. Quando a emoção passa, o guia o encara e lhe diz: Olá, talvez gente, você desculpa, tenha... Alô, alô, vocês me escutam? Desculpa, eu cheguei atrasada, eu só estou precisando saber onde você está. Alô? Oi? Oi, Oh, meninas, tudo bem? Oi? oh, Oi, olá. Oi, Maria. é, Oi, desculpa, eu estou atrasada. Você ah, pergunta, você pergunta no chat, tá? E aí a Martinha te informa. Aí ela vai te Tá, informar no chat. Ok? tá, desculpa. Tá. Sim, Lu. seu ajudante, eu vou retomar só esse último parágrafo. Tem a impressão de que chegou em casa para a origem, onde nenhum direito ou vingança subsiste, onde o destino atua, a humilde cura e a impotência pacifica. Seu ajudante segura pela mão para que ele se sinta seguro. Ele então se solta. Assim reflui o que por tanto tempo esteve represado, e ele se sente leve e aquecido. Quando a emoção passa, o guia o encara e lhes diz: talvez você tenha tomado às suas costas, naquele tempo, algo que precisa deixar aqui, porque não lhe pertence e não pode ser cobrado de você. Por exemplo, culpas indevidamente assumidas, como se você precisasse pagar pelo que os outros receberam. Deponha isso aqui e deixe também tudo o mais que não lhe pertence. Doença de outros, destinos, crenças, sentimentos alheios. E mesmo a decisão que o prejudicou, deixe-a também. Essas palavras lhe fazem bem. Ele se sente como alguém que carregou uma carga pesada e agora depõe. Respira e sacode-se. Sente-se leve como uma pluma. O amigo retoma a palavra. Talvez naquela época você também tenha deixado e abandonado algo que deve conservar porque lhe pertence. Por exemplo, uma capacidade, uma necessidade interior. Talvez também uma inocência ou uma culpa, a recordação ou a confiança,
ou a coragem de assumir uma existência plena e uma ação adequada a você. Agora, junte tudo isso e leve-a consigo para o futuro. Ele concorda também com essas palavras, menino que abandonou então e precisa retomar agora. Quando o retoma, sente o chão debaixo dos pés e percebe o próprio peso. Então, o conduz alguns passos à frente e chegam à porta dos fundos. Eles a abrem e encontram o segredo que reconcilia. Agora, nada mais o prende ao antigo lugar. Sente o impulso de partir, agradece ao acompanhante amigo e retoma o caminho de volta. Chegando em casa, precisa de mais algum tempo para acostumar à nova liberdade e à antiga força. Entre mentes, já planeja em segredo a próxima viagem. Desta vez, um país novo e desconhecido. Uau! Pode ir para a renúncia? Sim. A renúncia. Após a Guerra dos 30 anos, tempos terríveis aqueles, as pessoas retornaram dos bosques e começaram a reconstruir as suas casas. Voltaram a cultivar os campos e a cuidar do pequeno gado que restou. Um ano depois, já tinham realizado em paz sua primeira colheita e celebravam uma festa. Junto à aldeia havia, porém, uma casa cuja porta fora murada. Algumas pessoas estavam eventualmente por ali e tinham a impressão de ouvir qualquer coisa, mas estavam muito ocupadas para cuidar disso. Certa noite, um cachorrinho ganhia em sofrimento diante da porta murada. Tinha se machucado, então caiu o reboco da porta murada, uma pedra foi retirada, uma mão se estendeu para fora e apanhou o cãozinho e o puxou para dentro. Ali ficara alguém que não sabia do fim da guerra. Ele segurou o cãozinho pela barriga, tratou de suas feridas, sentiu seu calor e o cãozinho adormeceu. A pessoa espreitou pela pequena abertura, viu as estrelas distantes e, pela primeira vez, depois de muito tempo, respirou o ar fresco da noite. Então o dia raiou, um galo cantou, o cãozinho despertou e o morador percebeu que devia deixá-lo ir embora. Passou pela pequena abertura e o cão foi buscar os seus companheiros. Quando o sol se levantou, algumas crianças se aproximaram. Uma delas tinha nas mãos uma maçã madura. Elas viram a abertura, olharam para dentro, viram a pessoa, mas ela acordara. O olhar para a liberdade já lhe tinha bastado. O risco. Em tempos idos, alguém estava preso no maravilhoso palácio, onde, segundo a lenda, se situava o labirinto. Muitas vezes ele passava diante de um portão escuro, do qual se dizia que levava à perdição. Ouvia dizer que muita gente tinha arrombado e transposto o portão escuro, mas ninguém voltou. Isso aumentava o medo dos que ficavam para trás. Mas o prisioneiro observou mais cuidadosamente o portão. E viu-se em liberdade. Existem histórias que nos levam por um caminho. Quando nos deixamos conduzir por elas, por um trecho desse caminho, elas realizam o que nos narram no mesmo tempo em que as ouvimos. A festa.
Uma pessoa se põe a caminho, olhando à sua frente, vê ao longe a casa que lhe pertence e caminha para lá. Ao chegar, abre a porta e penetra num salão preparado para uma festa. A essa festa comparecem todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Cada um traz um presente especial, cujo preço total se apagou, de uma forma ou de outra. Assim vem a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, um avô, uma avó, o outro avô, a outra avó, os tios e as tias. Todos os que cederam lugar a você, todos os que cuidaram de você. Vizinhos, talvez amigos, professores, parceiros, filhos. Todos os que foram importantes em sua vida e que ainda são importantes. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim como os pensamentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo e partem. Como os desejos e os sofrimentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo e partem. Como também a vida vem, nos traz algo, permanece algum tempo e parte. Uau. Terminada a festa, aquela pessoa fica em sua casa, cheia de presentes. Junto dela só permanecem aqueles os quais convém ficar mais um pouco. Ela vai à janela, olha para fora e avista outras casas. Sabe que nelas um dia também haverá uma festa. Também ela comparecerá, levará algo, ficará algum tempo e partirá. Nós também estamos aqui numa festa. Trouxemos algo, recebemos algo, faremos ainda algum tempo, partiremos. Forte, né? Bem Muito. forte. E essa festa, né, que nos deixa num lugar intimista, né? Esse lugar que estamos aqui é a nossa vida, né? É aquilo que a gente compartilha todo dia com pessoas, é quando a gente olha para tudo isso e pode experimentar os presentes que recebemos e se preparar para a nossa partida, né? Como um presente. Como um presente. A vida é essa festa. Com tudo que ela representa. Né? E a dor maior e a pura real, a pura realidade é não suportar a morte. Né? É o nosso mais puro real. Por isso que a morte é tão temida, por isso essa morte ela carrega junto a ela um tabu. Um tabu. Porque muitas vezes estamos vivenciando a imaturidade e não conseguimos absorver a impermanência das coisas. Porque viver também é um risco de oportunidades. Em alguns momentos, basta olhar para algum aspecto da vida e já nos sentimos em liberdade, e se não sabemos olhar de forma mais clara e mais límpida, esse olhar pode ser um olhar de aprisionamento.
Então, muito interessante quando ele traz isso na renúncia. As crianças, o cachorrinho foi salvo, foi pego por uma abertura, ou seja, para que lugar nós olhamos como possibilidade de abertura para algum ponto da nossa história, onde a partir daí nós podemos fazer uma ressignificação. E quando ressignificamos, isso abre uma grande possibilidade. Então, basta olhar para isso e teremos uma outra liberdade, certo? E um texto, esse texto aqui, incrível. Eu estou vendo de trás para frente, já perceberam isso? Porque foi muito mobilizante esse texto da festa, né? A gente precisa olhar para ele assim, não como final, mas como começo, meio e fim. E quando eu estive nesse período na Alemanha, quando o Bert ele faleceu, eu estava na Holanda, né? Estava lá em Rotterdam. E nesse dia fazia um workshop lá. E foi muito interessante no sentido de que eu acordei com uma outra vibração. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, né? Com uma outra vibração, porque eu nunca senti tanto frio como dentro de muitas cobertas, né? E aí, quando eu acordei, no outro dia, a minha amiga lá, a Alice, ela falou, né? Que o Berto tinha falecido. E aí eu fui nesse local fui até onde estava o corpo sepultado. E aí tinha uma frase depois que a Sophie trouxe para nós, que é: no fim está o começo. Uma frase do próprio Berto. No fim está o começo. Então, a gente pode olhar para tudo isso, né? E quando fala que dá despedida, como precisamos ter maturidade emocional para lidar com as questões que fogem das nossas mãos. E que sentido faz as coisas da vida? O que faz sentido faz sentir. E o que faz sentir faz sentido. E quando a gente está vivenciando processos difíceis, ou somos surpreendidos por algo, como precisamos parar para respirar, para poder compreender e ter o domínio daquilo que nos captura. Olha assim é péssimo que todos os nossos sentidos sejam simultaneamente capturados por uma ocorrência. E não passa por atuar separadamente, cada um por si. Ou seja, nós vivenciamos os nossos sentidos de uma forma integral. É o que faz um conjunto de sentimentos que carrega cada experiência. Então, como nós precisamos olhar para as experiências que nos ocorrem e nos perceber e ali poder respirar, e muitas vezes, ao experimentar determinadas emoções, precisamos respirar para nos distanciarmos um pouco, para poder enxergar e poder fazer o melhor que pudermos com aquilo que a gente fez. E muitas vezes são as nossas próprias lembranças, né? O que nos abala é aquilo que
que lembramos, e ele traz a forma das crianças verem, né? Assim como as crianças, que ninguém consegue deter, porque se lançam para frente, para o novo, o desconhecido, o grande, o distante, para a aventura e os perigos vencidos. Que convite é esse que ele está fazendo, né? E aí eu lembro da frase, né, do próprio Cristo, que diz assim, que precisamos tornarmos criança para entrarmos nos reinos dos céus, né? Então, para a gente viver potencialmente essa vida, sem ser tragados e capturados, geralmente, pelos medos, né? Os medos paralisantes, que a gente possa ficar com a prudência do adulto, mas também viver potencialmente aquilo que a nossa criança foi capaz e é capaz, né? De olhar para frente e olhar para o novo. E que de hoje a gente pode fazer isso em prol da nossa vida hoje, diante das incertezas de que nada sabemos o dia de amanhã. Então, isso é uma grande lição, né? Ser tocado pelas emoções, dar um passo para dentro das emoções, com uma certa distância, respirando, para poder compreender. E mais na frente ele fala assim, né? Mas então é tocado pela emoção, indo mais fundo, sente amor e a dor. Tem a impressão de que chegou em casa e olha para a origem, onde nenhum direito ou vingança subsiste, onde o destino atua, a humildade cura e a impotência pacifica. Então, quando olharmos para essas questões do nosso cotidiano, da nossa vida, que a gente possa olhar para isso aqui. Muitas vezes, diante da dor, pensamos na vingança, né? Quando somos subtraídos de algo. Mas na origem, onde nenhum direito ou vingança subsiste. Porque o destino tem um caminho próprio. E nós somos levados a cumprir esse destino por dois motivos. Primeiro, porque o destino é algo que vem de longe e vem através do nosso sistema e das marcas que esse sistema nos traz. Segundo, porque muitas vezes, por amor cego, nós assumimos o destino de alguém da família. E porque queremos compensar o nosso sistema. Compensar o nosso sistema. Então, em relação a isso, a gente precisa estar atentos ao que o nosso sistema, cuidado com a nossa história, liberar as nossas dores e rever as nossas marcas. Então, quando se compreende isso, dá-se sempre um grande passo na direção da nossa liberdade. E ficamos apenas com aquilo que é nosso. E liberamos com respeito e com amor aquilo que foi marcado no nosso sistema. E para falar isso, né, a Martinha está lembrando aqui que nós vamos ter um workshop, né, no dia 5 de março. Ela acabou de colocar aqui, eu vou passar para vocês, logo mais lá no grupo. E encorajo para que a gente possa estar juntos nesse workshop. São um workshop de 6 horas, começa no sábado, dia 5, às 9 da manhã, indo até às 16 horas.
Quem já passou, quem já aproveitou o workshop passado, do ano passado, no final do ano, pode ver como é bom, né? Passarmos por momentos juntos, curando, liberando as nossas dores, olhando para os nossos emaranhamentos, que criamos uma rede e uma comunidade de destino. A essa proximidade de pessoas, nós criamos uma comunidade de destino. Como esse workshop será online, então ele nos possibilita estarmos fazendo essa cura coletiva, né? E por todos os sistemas de vocês que se interlaçam, né? O meu também, né? Interlaça, e a gente faz isso não só para nós fazemos isso para trazer ordem aos nossos sistemas. Bem, mas eu quero ver vocês um pouquinho daquilo que vocês precisam falar um pouquinho do conteúdo dessas leituras. Maria, eu gostaria de falar que em todos eles a gente observa um rito de passagem e o quanto a gente fica apegado em coisas do passado e quanto a gente precisa ter essa consciência de que, sim, eu respeito, eu agradeço, mas eu vou fazer a minha vida, né? Achei, assim, bem marcante isso nessa leitura de hoje, né? Uhum. Sim. E como fazer isso, muitas vezes, quando estamos no processo e no vórtice dos emaranhamentos, nós só sentimos a dor. E com a dor, reproduzimos o emaranhamento, porque não nos liberta simplesmente sentir a dor. É preciso que a gente olhe para isso e veja a origem de onde começa. Para que a gente possa olhar para tudo a partir da origem. Para que a gente possa estar completamente ressignificado na nossa história, liberando tudo que foi, respeitando tudo que foi e como foi, mas deixando cada coisa no seu lugar. E esse é um grande convite, né? Quem não possui os seus emaranhamentos, quem não precisa olhar para algo da sua vida. E quando ela fala, olha, tem uma coisa bem interessante aqui, né? Ela fala da terra. A garotinha do dedo dourado. Né? Quando a gente se vê diante de alguma proibição, nós tentamos querer deslindar. E essa sabedoria, esse dedo dourado, significa o saber. O saber. Depois que sabemos, não podemos mais retroceder. Não podemos mais deixar de saber. E aí, quando ela entrega essa luva dourada, o quanto de cumplicidade precisa estar dentro de quem tem acesso a esse saber. Ela também tinha um dedo dourado. Então, a gente precisa olhar para os nossos grupos, para os nossos trabalhos, para aquilo que a gente pode dar de entrega dentro do nosso saber para outras pessoas.
para que a multiplicação dos saberes possa crescer. Para que possamos ter multiplicado os saberes, compartilhado, divididos. E hoje, mais do que nunca, isso está comum, né? Que bom! Que bom que a gente saiu daquele mundinho só meu, e só quem pode saber são os meus pares, mas pode saber toda uma coletividade. E se a gente quer aprofundar algo mais, que a gente busque esse algo mais. Quanto mais estamos disponíveis diante do saber, esse saber infinito, mais vamos ter essa posse. Tem um fato somente interessante, que é quando a menininha foi dada à Virgem Maria, né, para ter essa grande oportunidade, ali também estava falando de uma saudade. E muitas vezes essa saudade, ela vem quando um ser é adotado, e a gente tem um trabalho muito incrível sobre a adoção, o que precisa ser visto e reconhecido na adoção. Então, sentir a saudade de seus pais e da bela terra. E assim mesmo aconteceu com o bebezinho gorila, né? Quando ela devolveu, e todos os gorilas ficaram felizes pela devolução, né? Isso também é metafórico. O que a gente recebe, quem mais dá? Os pais e os professores. Então, o que nós recebemos dos professores é algo também pagável. Dos pais e dos professores. Alguém tem algo mais a falar? E vamos entrar numa parte muito, muito, muito séria, que fala do corpo, alma, vida e morte. Então, vamos finalizar com esses temas, né? Corpo e alma, e vida e morte. Deixarmos de olhar ao mundo. Ah! Sim, 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 sim. Da Quintana. Ana Cláudia. Então, é muito bom quando a gente parte para a vida com mais clareza. E a gente olhar a vida com serenidade, porque aí nos convoca a estar na vida mais desperta e não com olhar infantil, mas despertos. Gente, muito obrigada, uma boa semana para todo mundo e nós vemos na próxima semana. Aqui é Carnaval, né? Aqui é Carnaval, então vamos partir para segunda semana de março, né? Então, no dia 8, estaremos juntos, né? No dia 8 de março, estaremos juntos novamente. Dia 7, aliás. Dia 7 de março. Estaremos juntos. Não, dia 7 não, é dia 8, terça-feira. Estaremos juntos. Então, um grande beijo para todo mundo. Pular esse carnaval aqui dentro, consciente. Aproveitar esse feriadão do carnaval, para que a gente possa estar vivendo uma vida plena e aproveitar que antes disso nós temos a oportunidade de fazer o nosso workshop, né? Então, no dia 5 de março, estaremos fazendo workshop. Dia 5 e no dia 8, o nosso encontro aqui. Então, para aquelas pessoas que querem aprofundar mais,
conhecer mais as questões, se liberar o seu sistema e a si mesmo e ter esse autoconhecimento, estaremos no dia 5. Então, faça suas inscrições, vai ser um precinho super conta, né? Para que a gente possa ser 6 horas, ó. Serão 6 horas de profundas reflexões, meditações, e vamos fazer as nossas constelações online, as nossas constelações medianas. Para quem já trabalhou comigo, fez as nossas constelações, sabe a potência que é uma constelação. A constelação é capaz de mudar várias gerações, para trás e para a frente. Então, só aqui aguardando vocês. Ok? Um grande beijo, gratidão profunda por essa caminhada e por vocês estarem aqui, todos nós juntas. Então, um beijo grande. Beijo, beijo. Gratidão.